I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. O dia 20 de novembro faz menção à consciência negra. Surgiu como forma de resistência, com a ressalva às dificuldades vividas desde o século passado. A data foi escolhida em homenagem a Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares. A localização do quilombo ficava onde hoje é o estado de Alagoas, na Serra da Barriga. O Quilombo dos Palmares foi levantado para abrigar escravos fugitivos, pois muitos não suportavam viver tendo que aguentar maus tratos e castigos de seus feitores, como permanecerem amarrados aos troncos sob sol ou chuva, sem água e sofrendo com açoites e chicotadas. O local abrigou uma população de mais de 20.000 habitantes. Na data, são realizados congressos e reuniões discutindo sua história de preconceito racial sofrido, inferioridade da classe no meio social, dificuldades encontradas no mercado de trabalho, tratando-se também de temas como personalidades, beleza negra, moda e personalidade. Preconceito é uma opinião que formamos das pessoas antes de conhecê-las. É um julgamento apressado, superficial e muito perigoso, pois ao invés de melhorar a nossa vida e da sociedade, acaba trazendo muitas situações complicadas e até mesmo violentas. Racismo. As pessoas que não conseguem deixar de ser preconceituosas podem vir a se tornar racistas. Um racista acredita que existem raças superiores às outras, o que é grande tolice, pois na espécie humana não podemos dizer que a cor da pele, a forma do nariz, o tipo do cabelo, o tipo do sangue, o formato e cor dos olhos, a espessura dos lábios são suficientes para estabelecer diferenças, tipos de raça entre os seres humanos, que biologicamente são iguais em quase tudo, restando pequenas diferenças externas, pouco importantes, e que não servem para fazer com que sejam superiores ou inferiores a outros, ou vice-versa. E Bob Marley já dizia: enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tudo começou com a escravização por parte dos portugueses aos afrodescendentes. Eram submetidos a serviços braçais, sem recompensa alguma, e sofriam castigos físicos e psicológicos diariamente. Após inúmeros conflitos, a abolição chegou incompleta, retratada a seguir por Gilberto Freire em seu livro Casa Grande e Senzala. Com a abolição, os problemas dos negros estariam apenas começando. Mas quem se interessou por isso? Ninguém se interessou. O negro livre deixou as fazendas e os engenhos e foi inchar as periferias da cidade. Abandonado, constituiu-se num sub-brasileiro. O problema é que a abolição da escravatura, embora tenha sido fato notável na história da formação dos brasileiros, foi muito incompleta. Levantamento da Secretaria Municipal de Promoção e Igualdade Racial mostra que a população negra está concentrada na periferia de São Paulo. Os bairros do extremo das Zona Sul e Zona Leste de São Paulo lideram o ranking dos distritos com maior número de afrodescendentes. 43, a população negra ainda sofre com a desigualdade no mercado de trabalho. O Gado hoje mostra que entre 2012 e 2013, a proporção de negros no mercado de trabalho aumentou, mas as desigualdades continuam. 123 anos depois da abolição da escravatura, ainda são registrados no Brasil casos de discriminação racial no trabalho. Hoje, negros e pardos representam 51% da população brasileira. Nos últimos anos, a taxa de desemprego da população negra diminuiu, mas a remuneração continua menor que a dos brancos e amarelos que exercem a mesma função. A música negra, black music, também conhecida como música afro-brasileira no Brasil e afro-americana nos Estados Unidos, é um termo dado a todo um grupo de gêneros musicais que emergiram ou foram influenciados pela cultura de descendentes africanos em países colonizados por um sistema agrícola baseado na utilização de mão de obra escrava. Temos como exemplo o rap e o hip hop.
passarela da São Paulo Fashion Week virou palco para uma mensagem importante sobre a representatividade com a estreia de Lab, empreitada do artista Emicida e seu irmão Evandro Friotti. A marca encerrou o segundo dia de desfiles nesta segunda-feira, 24/10/2016, com coleção que mixa influências orientais e africanas, apresentada por casting diverso, conectado com a diversidade dos consumidores da etiqueta lançada em 2008, como braço de moda do selo Laboratório Fantasma. Foi de extrema importância para o evento, pois ressaltava uma cultura presente no Brasil, mas muito esquecida. A beleza negra, com o passar dos anos, foram mais bem observadas e o preconceito ainda existe, minimizado. Hoje em dia, quando o indivíduo sai às ruas, observa os traços da beleza negra, não somente física, mas aquela com costumes, como turbantes, brincos longos ou um cabelo black power. Chimamanda Ngozi Adichie é uma escritora nigeriana. Ela é reconhecida como uma das mais importantes jovens autoras, que está tendo sucesso em atrair uma nova geração de leitores de literatura africana, mostrando um outro lado da história, além da fome e subnutrição, e longe das doenças como AIDS, mostradas na TV e vistas diariamente. A África é muito mais do que isso. E ela comprova em seus livros, entrevistas, em todos os meios de comunicação que é vista. Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados pelo caráter e não pela cor da pele. Este é um trecho do famoso discurso de Martin Luther King em Washington, capital dos Estados Unidos, proferido no dia 28 de agosto de 1963, numa manifestação que reuniu milhares de pessoas pelo fim do preconceito e da discriminação racial. Milton Santos foi um geógrafo brasileiro considerado por muitos como o maior pensador da história da geografia do Brasil e um dos maiores do mundo. Ele se destacou por escrever e abordar sobre inúmeros temas, como a epistemologia da geografia, a globalização, o espaço urbano, entre outros. O Dia da Consciência Negra surgiu para lembrar o quanto os negros sofreram, desde a colonização do Brasil e os tempos antigos, suas lutas e conquistas, mas também serve para homenagear aqueles que lutaram e lutam pelos seus direitos em nome de todos. What a wonderful